Oi, gente, tudo bom com vocês? Hello, my little friends. Tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Brasil. Isso mesmo, nós vamos falar de coisa boa. Nós vamos falar do Brasil, certo? No vídeo anterior eu falei sobre a independência do Brasil. E pasmem, gente, hoje é dia 7 de setembro, né? O dia da proclamação da independência do Brasil, né? Então, é um dia em que a gente celebra a independência do Brasil, que eu já falei que não foi tão glamurosa como se acredita, mas tá valendo, né? O Brasil foi proclamado independente por Dom Pedro I e a partir daí começa o primeiro reinado, né? Em que Dom Pedro I será coroado imperador do Brasil. Em 1822, ele é coroado imperador do Brasil. Enquanto aqui, né, nos nossos vizinhos, a maioria dos países já eram república, o Brasil foi proclamado uma monarquia. E aí, gente, é importante eu destacar que esse processo de independência não foi totalmente pacífico. Por quê? Em alguns lugares que as elites estavam mais ligadas a Portugal, você vai ter o quê? Você vai ter algumas batalhas que serão travadas ali, mas que as tropas imperiais vão sufocar. Em 1823 já vai ter acabado tudo isso. Na Bahia você teve batalhas, em Piauí, no Grão-Pará também você teve batalhas, e todas elas foram suprimidas pelas tropas imperiais, tá bom? E aí, gente, vale também lembrar que negros livres e negros escravizados também lutaram a favor dessa independência do Brasil. Os donos de escravos, os proprietários de escravos escravagistas, eles viam essa participação dos escravizados com bastante parcimônia, com muitas reservas, porque eles achavam que isso poderia impulsionar uma libertação mais, uma independência mais ampla, né? Uma independência para todas as pessoas que moravam aqui no Brasil. Então eles não gostavam dessa participação, desse recrutamento nessa luta pela independência. Então muitos escravizados viam no processo de independência como uma forma de talvez conseguir alcançar essa liberdade. Só que não foi assim, né? Então a maioria dessas pessoas elas não conseguiram alcançar essa liberdade. Para elas praticamente nada mudou, né? Para as pessoas mais pobres, pouca coisa mudou. Dentre essas lutas, eu posso destacar a Batalha do Pirajá, que vai ocorrer na província da Bahia, e a Batalha de Genipapo, que vai ocorrer no Piauí. Então essas são as duas batalhas que eu posso destacar. E após a derrota das tropas portuguesas em meados de 1823, ou seja, no meio de 1823, o país estava totalmente sob o controle de Dom Pedro. Uma figura que vai se destacar bastante nessas lutas por independência vai ser a da Maria Quitéria. Por quê, gente? A Maria Quitéria, como o próprio nome fala, é uma mulher. A Maria Quitéria queria porque queria lutar no exército. Só que o pai dela falou: você é mulher, você não pode lutar. Você é mulher, você nasce mulher, só homem pode lutar. Com a ajuda da irmã dela, ela consegue se alistar com o nome de Medeiros, né? Ela corta o cabelo, arruma uma farda e vai para a batalha. Ela é descoberta, só que surpreendentemente, o exército não impede ela de lutar. E ela luta e ela fica reconhecida por sua bravura, por sua coragem e chega a ser condecorada por Dom Pedro I, recebendo o prêmio de a comenda, né, de Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro. Então ela virou heroína nacional, teve nomes de ruas, praças, né, e outras localidades, tudo em homenagem a ela, pelo trabalho dela, pela atuação dela durante essas guerras de independência. E aí, gente, esse reconhecimento dessa independência se deu um pouquinho mais tarde. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foram os Estados Unidos, porque, né, até pela doutrina Monroe, o América para os americanos, eles queriam afastar esse domínio europeu da América. Então eles foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. O México reconheceu a independência do Brasil em 1825.
Já Portugal foi um pouquinho mais tarde, porque Portugal não queria reconhecer a independência do Brasil. Só que, com o intermédio da Inglaterra, os dois países chegaram a um acordo que o Brasil pagaria uma indenização, acreditem. O Brasil pagou uma indenização para Portugal para ser reconhecido independente no valor de 2 milhões de libras esterlinas, ou seja, na moeda inglesa, tá? E conferiu a Dom João VI o título de Imperador Honorário do Brasil. Pasmem, tá? Então, para pagar essa indenização, o governo brasileiro, que não tinha dinheiro, porque Dom João, quando foi embora, levou, né, os navios abarrotados de dinheiro, que ele não é bobo nem nada. E aí, o que ele fez? O governo brasileiro pegou empréstimo com a Inglaterra para poder fazer o pagamento desses empréstimos. E aí, pessoal, durante esses primeiros anos, né, de império, houve um esforço de criar uma identidade nacional para o Brasil, né? O Brasil até então era colônia de Portugal, não tinha uma identidade nacional. Então eles começaram a buscar essa identidade nacional, criar um hino, uma bandeira, um brasão, entre outras coisas. A primeira bandeira do Brasil vai ser criada por Jean-Baptiste Debré, né? O francês a criar a bandeira do Brasil, né? Em verde e amarelo, representando respectivamente a Casa de Portugal e a Casa da Áustria, porque Dom Pedro I era português e Maria Leopoldina, sua esposa, era austríaca. E aí, em 1823, você vai ter a discussão de um projeto de constituição, e aí você vai ter uma luta entre dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro, tá? O Partido Português queria um poder mais centralizado na mão de Dom Pedro I, porque Dom Pedro I era português, né, gente? O pai dele era o rei de Portugal. Já o Partido Brasileiro queria a limitação dos poderes de Dom Pedro, porque tinha medo. Olha, vai que Dom Pedro I se arrepende e fala, olha, parou tudo, pisei na bola, vocês têm que voltar a ser colônia de Portugal. Então havia esse medo, sabe? Havia medo disso, porque Dom Pedro I, ele era herdeiro de Dom João. Então eles pensavam, olha, quando Dom João morrer, quem vai suceder Dom João? Quem? Dom Pedro I. E aí ele vai ser imperador de Portugal e do Brasil. E aí o Brasil vai voltar a ser colônia. Então eles pensavam, era só questão de tempo até voltar a ser colônia de Portugal. E aí chegou-se, né, ao projeto constitucional que foi denominado de Constituição da Mandioca. Por quê? Primeiro, esse projeto propunha que os poderes de Dom Pedro I seriam limitados. Então seria assim, gente, um sistema quase que parlamentarista, porque Dom Pedro I teria que obedecer nessa Constituição, não poderia fazer o que quisesse, estava tudo delimitado lá. E outra coisa que esse projeto de Constituição, chamado de Constituição da Mandioca, previu que o voto seria censitário, tá? O que é um voto censitário? É um voto definido por renda. Você só pode votar se você tiver determinada renda ou determinado valor que é estipulado lá na Constituição. Qual que era o valor que era definido? Ter 150 alqueires em produção de mandioca. Não sei como mensurar isso, não é minha praia, gente. Era meio ridículo isso, mas tudo bem. Dom Pedro I pegou aquele projeto de Constituição, olhou e falou, que porcaria, hein? Pegou que tem, jogou no lixo, fechou a assembleia e mandou prender a galera. Falou, não, você está de brincadeira comigo, meu irmão, você está de brinquedo with me? Como assim? Eu declarei a independência desse país e vocês me retribuem dessa maneira? Limitando os meus poderes? Vocês estão loucos? É claro que ele não ia deixar, né, gente? E aí, em 1824, ele nomeia uma galerinha e fala, faz uma Constituição para mim. E essa Constituição, que é a Constituição de 1824, vai ser a primeira Constituição do país. A Constituição Imperial de 1824, que previa que o catolicismo era a religião oficial do país,
que previa também 4 poderes: o poder executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder executivo, que é o poder que executa, o poder que administra o país, né? Hoje em dia, se a gente for falar de poder executivo, vou nomear para vocês o prefeito, o presidente, o governador, naquela época Dom Pedro, certo? Que era imperador. Legislativo, o governo, aqueles que fazem as leis, certo? Que elaboram as leis, a saber, Câmara de Vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, certo? E o poder judiciário, que é aquele que julga, que faz cumprir a lei, certo? Aí os juízes, os tribunais, o STF e etc, tá? E o poder moderador, que não foi criado, né, pelo Montesquieu. Montesquieu, quando ele pensou nos 3 poderes, ele pensou só em executivo, legislativo e judiciário. Como o pessoal era imaginativo, Dom Pedro I estava muito imaginativo, né? Ele falou, olha, vamos colocar um 4º poder. O poder moderador. É o poder que manda nos 3. E só eu exerço, eu, Dom Pedro, exerço o poder moderador. Ou seja, o judiciário julga. Eu não gostei do julgamento, eu anulo. O legislativo vota na lei, eu não gostei, acabou a lei. Ah, o governador tá governando de tal forma. Não gostei, sai daí. Vou colocar um amigo meu. Então era assim que funcionava, gente. Poder moderador era a forma de Dom Pedro intervir em tudo, certo? E essa Constituição estabeleceu também o voto censitário. Só que aí não era alqueire de mandioca, né, gente? Era por dinheiro, certo? Ou seja, quem tivesse uma renda mínima anual de 100 mil reais, ou seja, ganhasse bem, tivesse dinheiro, fosse, né, abastado, poderia votar. Quem não tivesse, só lamento, não era cidadão, não tinha direito de votar, não participava da vida política do país. Para se candidatar a deputado, tinha que ter uma renda mínima de 400 mil reais anuais. E para ser senador, tinha que ter pelo menos 800 mil reais. Ou seja, tinha que ser muito rico, né, para se candidatar a senador e a deputado. Ou seja, isso restringia a participação de quem era pobre, certo? Então, gente, ó, pobre não tinha vez na política daquela época. Ainda não tem muita vez, né? Mas naquela época era mais restrito. A Constituição, ela traz em seu texto, né, que trazia a menção, né, de que os cidadãos brasileiros formavam um povo livre, mas nessa definição de povo não estavam incluídos mulheres, indígenas, negros. Esse pessoal não estava incluído nessa ideia de cidadania, né, de ter direitos. Eles tinham apenas deveres, direitos praticamente nenhum. E outra coisa que a gente tem que destacar aqui é a influência do imperador Dom Pedro I na Igreja Católica, tá? Porque ele estabeleceu, além de falar que a Igreja Católica era a religião oficial do país, estabeleceu o sistema de padroado aqui. Como é que funcionava? Ele nomeava pessoas para os cargos eclesiásticos, tá? Então, Dom Pedro I podia nomear pessoas e Dom Pedro I pagava os salários dos religiosos, gente, tá? Então, o Estado brasileiro remunerava esses religiosos, então eles acabavam sendo meio que funcionários públicos do imperador. Então não tinha uma separação entre nada, era tudo uma bagunça. Dom Pedro I, ele intervinha em todos os assuntos, ele se metia, tá? Então tinha esse problema. O Estado brasileiro não era um Estado laico. O que é um Estado laico? No Estado laico, o Estado não tem uma religião oficial. Cada um pode ter sua religião. Ah, quer ser católico? Problema seu. Quer ser evangélico? Problema seu. Quer ir na Umbanda? Problema seu. O Estado não se mete nesse tipo de coisa atualmente, né? Não deveria. A Constituição fala que não. Mas o Estado, como funcionava antes, eles tinham uma religião oficial. Então, as outras religiões, elas ficavam todas preteridas, porque a grande vedette, né, a grande estrela, era a religião católica, tá bom? Gente, vou parar por aqui, tá bom?
E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o primeiro reinado. Um grande abraço a todos e continue acompanhando o canal.